Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu desejo que Deus faça uma obra linda na sua vida, que esta seja uma noite abençoada, onde nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos fazer uma oração em seguida, pedindo que Deus nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade e que seja uma noite de renovo espiritual, porque grandes coisas ainda Deus fará na nossa vida e nós precisamos estar preparados, capacitados dia após dia para cumprirmos a vontade do Senhor. Amém? Hoje nós vamos meditar um pouco na história de Pedro, no exemplo deste homem de fé, mas ao mesmo tempo esse homem que tinha falhas, assim como nós, mas que foi escolhido por Jesus para cuidar das ovelhas de Cristo. Foi um ministério abençoado que Deus lhe deu e nós sabemos que ele foi um homem muito usado pelo Senhor e nós podemos tirar algumas lições, podemos nos inspirar na vida de Pedro, porque ele é um exemplo para nós, de alguém que é parecido conosco, mas de alguém que se dispôs totalmente na presença de Deus e por isso o Senhor trabalhou na vida dele, Deus usou a vida dele e ele pode também fazer isso na nossa vida. Amém? Mas antes de começarmos a meditar na palavra, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clique no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para você receber as notificações do YouTube no seu celular. Todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã, eu tenho colocado uma oração de fé, uma oração poderosa na presença de Deus. E à noite, às 8 horas, eu tenho colocado a oração da noite para te ajudar também na caminhada, tá bom? Então vamos lá. Todos nós sabemos que Pedro foi um discípulo que amava muito a Jesus. O seu jeito impulsivo, corajoso, demonstrava que Pedro não media as consequências para agradar ao Senhor. E se formos ler as suas cartas no Novo Testamento, nós vamos ver que o seu ministério, ele se baseava em encorajar, em fortalecer os irmãos na fé e fazer também mais discípulos. E até mesmo no final da vida de Pedro, nós vemos a sua coragem e a sua fé. A história conta que Pedro foi torturado e crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer da mesma forma que o Senhor Jesus. Então olha o grande amor que esse homem tinha pelo Mestre. Mas nós sabemos também que houve um momento em que Pedro fraquejou e ele quase abandonou a sua fé. Muitos de nós nos lembramos disso, talvez porque nós nos identificamos com ele. Pedro pensava que ele estava preparado para tudo, mas ele caiu em seu próprio orgulho. A Bíblia conta que quando Jesus começou a ser torturado por aqueles homens maus, pelos religiosos, quando Jesus começou a ser injustiçado e maltratado ali na mão daqueles homens, Pedro, ele ficou com medo de assumir que ele era o discípulo de Jesus e ele negou Jesus por 3 vezes. Mas Jesus já havia previsto que isso iria acontecer e por isso Jesus fez uma oração por Pedro. Olha a importância da intercessão. É o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui. Nós vamos interceder pela vida de alguém. Nós vamos orar também pela nossa própria vida. Então Jesus orou para que Pedro ele não se desviasse completamente de Deus quando Pedro o negasse 3 vezes. Vamos ver o que está escrito, está lá no livro de Lucas, capítulo 22. Olha o que Jesus disse. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Olha isso, irmãos. Quando Jesus disse que Pedro o negaria por 3 vezes naquele dia, ele não aceitou e ainda disse, que isso, Senhor? Eu nunca vou te negar. Eu estou disposto a morrer contigo. Eu estou disposto a qualquer coisa por amor ao Senhor. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Na hora do aperto, o seu amor, a sua fé, não foram suficientes para vencer o medo de morrer. E depois que ele negou a Cristo pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olhou bem fundo nos olhos de Pedro e ele se lembrou daquilo que ele tinha ouvido e ele fugiu chorando amargamente. E agora vamos falar de você. Você também já falhou dessa maneira?
a tal ponto de querer fugir da presença de Deus? Você já disse algo que você nunca faria e que você acabou fazendo? Talvez você já tenha cometido algum pecado que você pensou que nunca iria cometer. Mas saiba que Jesus olha para você com misericórdia, com amor e não com um olhar de decepção e raiva. Porque é isso que muitas vezes nós pensamos, né? Nós pensamos que Deus agora está com raiva da gente, que Deus vai pesar a mão, vai nos fazer sofrer todas as consequências e que nunca mais poderemos ser perdoados e abençoados. É claro que Jesus não aprova o pecado, mas Ele enxerga as nossas fraquezas e Ele diz: hoje eu vou te dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Então volte a caminhar comigo, meu filho, e você vai ganhar força para vencer todas as suas fraquezas. Amém? Creia que o Senhor está te falando isso hoje. Nesta noite, Deus está renovando a tua fé, a tua força, e Deus não vai pesar a mão. Deus não tem interesse em te castigar. Deus só tem interesse em te abençoar e restaurar a sua vida. Quem quer destruir a nossa vida é o diabo. Ele sim, ele quer nos fazer colher toda desgraça, toda maldição, mas em Cristo nós podemos ser perdoados e restaurados. Glória a Deus. E a prova disso é que mesmo sabendo que Pedro cometeria esse erro tão grave, Jesus intercedeu por ele, para que a sua fé não desfalecesse, porque ele sabia que a decepção seria tão grande no seu coração que ele poderia se fechar para o perdão. E isso também pode acontecer comigo e com você. Quantas vezes, nós tentamos acertar, nós tentamos fazer o que agrada a Deus, e quando nós falhamos, nós podemos cair no engano de ficar nos culpando e sofrendo, mesmo quando nós já pedimos perdão. Eu já passei por isso muitas vezes, quando eu cometia pecados, quando eu falhava novamente no mesmo erro. Eu pedia perdão, mas eu não acreditava que Deus já tinha me perdoado. Foi então que eu decidi, pela fé, receber o perdão. Eu não enxerguei o perdão, e muitas vezes eu nem me senti melhor, porque eu ainda estava me sentindo culpado, muitas vezes eu me sentindo indigno de receber algo de Deus, mas pela fé eu me enxergava sendo perdoado e curado pelo Senhor. E eu fui percebendo que, com o tempo, as minhas emoções acompanhavam a minha fé, a minha decisão. E é isso que você tem que fazer nessa noite. Você não pode carregar esse fardo, porque Jesus já carregou o fardo por você. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6 que nós devemos carregar os fardos uns dos outros, assim como Cristo carregou os nossos fardos. Entendeu? Então hoje eu estou aqui para te falar: meu irmão, pare de carregar esse fardo. Jesus, Ele te ama, Ele te perdoa. É lógico, Ele não vai concordar com o nosso erro, mas Ele quer mudar a nossa vida. E Ele sabe que se nós pararmos de orar, se nós pararmos de buscar ao Senhor, nós nunca receberemos a cura e o perdão. O remédio vem do Senhor e nós precisamos buscar o médico dos médicos, dia após dia. Glória a Deus. Mas o que acontece? O diabo, ele quer fazer de tudo para trazer condenação na sua mente, dizendo que você não merece o perdão, que você já está há tantos anos caminhando com Cristo e que ainda assim você comete um pecado tão grave. Às vezes ele fala o seguinte: você já está há tantos anos no ministério, você já é uma pessoa influente, uma pessoa que tantas pessoas se espelham em você. Como é que você pôde fazer isso? É indesculpável. Mas tudo isso, meu irmão, é mentira do diabo. Não acredite nele. Confie no que Jesus fez por você na cruz. Porque se você se arrepender de todo o coração, o sangue dele te perdoa de qualquer pecado que você possa cometer. Amém? Lembre-se que Jesus não desistiu de Pedro, mas Pedro também não desistiu dele mesmo. E isso é muito importante, porque se Pedro tivesse fechado o coração e desistido de lutar, com certeza ele não se tornaria o homem ousado e cheio de fé que ele se tornou. Por isso agora nós vamos orar, nós vamos pedir para Deus nos renovar, nos encher dessa força, dessa coragem e principalmente que Deus limpe do nosso coração toda a sujeira, toda a maldade, tudo aquilo que o pecado causou dentro de nós. Então se algum dia você falhar, mas você olhar imediatamente para Jesus, você vai receber o perdão, você vai dar a volta por cima e você não vai ficar mais se lamentando pelos erros do passado, tá bom? Então não se entregue ao fracasso, nem fique se cobrando demais. Como eu disse, Jesus acredita em você e tudo o que Ele pede é que você não tire os olhos dele.
E da mesma forma que ele olhou para Pedro, e Pedro viu a sujeira do seu pecado, e Pedro se sentiu um miserável pecador, assim também Jesus, quando ele olha para nós, ele nos revela o quanto nós somos falhos e pecadores. Mas depois, Jesus nos chama para algo muito maior, assim como Jesus encontrou com Pedro depois e o chamou para ser o cuidador das ovelhas, para administrar a obra que o Senhor iria colocar na mão dele. Amém? Então feche os seus olhos e nós vamos orar agora, pedindo perdão, pedindo que Deus restaure a nossa vida, porque eu creio, hoje é noite de recomeço, é uma noite de segunda chance, Deus vai dar uma nova chance. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença para te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pela minha saúde, pela minha família. Quero te agradecer também por essa família espiritual que o Senhor me deu, cada irmão, cada irmã que me acompanha diariamente aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Oh meu Pai, eu louvo ao Senhor por essa obra que tem abençoado e salvado tantas vidas. Essas ovelhas são Tuas, Jesus. E o Senhor mesmo disse que o Senhor é aquele que deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida. E é em favor dela, Senhor, que eu venho orar nesse momento. Em favor de cada ovelha perdida, de cada ovelha, Senhor, que hoje está machucada, que caiu no abismo, essas ovelhas que fizeram escolhas erradas e hoje estão sofrendo, Pai, em um relacionamento que muitas vezes não te agrada, ou então em um relacionamento que traz tanta dor. Oh Jesus, perdoa, restaura. Jesus, transforma esses casamentos, esses namoros. Jesus, muda a nossa história para que através de nós o Senhor possa mudar também as outras pessoas. Assim como diz na Tua palavra, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, que a mulher sábia, ela vai ganhar um marido descrente sem palavras, mas através do seu bom procedimento, através da sua vida, do seu exemplo. Jesus, que nós possamos ser esse exemplo para as pessoas à nossa volta, que nós possamos ser um exemplo daquilo que o Senhor faz na vida de quem se arrepende e daquele que se humilha na Tua presença. Jesus, te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não confiamos no Senhor e nós damos mais ouvido à voz do diabo do que à Tua voz. Jesus, nesse momento, nós cremos que o Teu sangue está nos purificando e nos perdoando de todo o mal, assim como está escrito em 1 João capítulo 9. Ó Senhor, e nós oramos também nesse momento por todas as pessoas, Pai, que estão envolvidas com drogas, que estão envolvidas com relacionamentos promíscuos, com prostituição. Jesus, tantas pessoas que estão nos vícios, tem misericórdia, Senhor. Pessoas que estão acostumadas a mentir, a falar besteira, a falar coisas que desagradam aos outros. Jesus, perdoa, Senhor. Muda a história dessas pessoas, que elas venham se arrepender. Essas pessoas que vivem atrás de dinheiro, vivem atrás dos prazeres deste mundo e ainda estão cegas espiritualmente. Perdoa, Senhor, restaura, cura, liberta, faz a obra, Senhor. Assim como o Senhor mudou a minha vida um dia, abra os olhos espirituais dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos. Jesus, muda a nossa sorte. Tem misericórdia de cada um de nós. Assim como o Senhor disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E por isso o Senhor veio buscar pecadores ao arrependimento. E nós somos essas pessoas, Senhor. A começar por nós, precisamos da Tua cura, do Teu perdão e da Tua restauração. É isso que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meu querido irmão, eu quero te agradecer por esse momento, por você ter me acompanhado até aqui. Saiba que todos os dias eu quero trazer uma mensagem, nós vamos caminhar juntos. Vamos fazer esse propósito de a cada dia unirmos a nossa fé e nada vai nos abalar. Nós podemos sim, em algum momento, ficarmos prostrados, mas jamais derrotados, porque o Senhor sempre vai nos levantar. É promessa do Senhor. Ele sempre vai nos encorajar, nos fortalecer e nos incentivar a caminhar pela fé, a seguir em frente. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou, não deixe de compartilhar esta mensagem com outras pessoas e se inscrever no meu canal. Deus te abençoe.